Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que Ele, no Sermão do Monte, Ele está ensinando. Interessante que nessa região, se você for olhar lá, não tinha monte. Pegar o teu mapinha da Bíblia, não tinha monte ali onde Jesus estava. Então é mentira não. É que lá atrás no monte ele deu a lei da primeira aliança para os seus servos. Ele deu a lei da primeira aliança lá atrás, lá no monte. Deu para Moisés. Essa aliança foi quebrada. Ele agora aqui está trazendo a nova aliança, não é isso? Lembrando lá da aliança do monte. Então ele fala: a aliança que eu fiz lá no monte eu quero fazer aqui com os meus servos. E ele ensina, dentre muitas coisas, né? Ele fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achará, batei e abre-se-vos-á. Porque o que pede, se lhe dá, o que bate, se abre, o que busca, acha. Ele vai falar: se vós, que sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus. Então, amados irmãos, ele traz vários ensinamentos. Depois dele trazer os ensinamentos, aqui o capítulo 7, ele é a continuação do sermão profético da montanha, lá no capítulo 5, que se você entender o capítulo 5, se você entender o capítulo 6, o capítulo 7, e trazer tudo aquilo ali para o teu coração, aquilo é as regras da nova aliança. Nova aliança feita em Cristo, as regras estão ali. Seguir a palavra do Senhor. Não é só um sermão profético bonito, bem-aventurados que choram, não. Mas é todo um ensinamento para que eu e você pudesse, através da segunda aliança, alcançar a salvação eterna em Cristo Jesus. Dentre muitas coisas que ele ensina, né, para que nós venhamos viver, para que nós venhamos praticar, no final de tudo ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Nós sabemos que o caminho do Evangelho não é esse caminho que se apresenta aí fora. O caminho que se apresenta aí fora, dentro de muitas igrejas, claro que ainda salvo exceções, aquelas igrejas fiéis que ainda se manteram puras, vivendo a palavra de Deus, mas na sua grande maioria, não é o Evangelho da Bíblia, você já vai entender. O Evangelho é de fora, eu não preciso renunciar ao pecado. O Evangelho é de fora, eu não preciso renunciar às minhas vaidades. O Evangelho é de fora, eu não preciso reconciliar com a minha esposa. É mais simples, eu me separo dela e caso com outro. O Evangelho é de fora, eu não preciso esperar para me casar. Eu posso viver em fornicação, fazendo tudo dentro da igreja. O Evangelho aí de fora, ele não dá um entendimento de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Senhor determinou que nele não se colocassem marcas. O Evangelho aí de fora não, você pode tatuar sim, porque Jesus tem tatuado na coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Interessante que no mesmo contexto fala o tamanho das vestes compridas do Senhor. Estava escrito nas vestes, não estava escrito na coxa dele. Na altura da coxa, Rei dos Reis
Senhor dos senhores. E aquilo ali é uma visão profética, uma visão espiritual. Mas o evangelho de hoje eu posso tatuar o meu corpo, o evangelho de hoje eu posso colocar um piercing no nariz, eu posso colocar um piercing na boca, eu posso colocar um piercing na língua, né? O evangelho de hoje, né, eu sendo homossexual, eu posso adorar a Deus, sendo lésbica, pode-se adorar a Deus. O evangelho de hoje, ele aceita qualquer tipo de dinheiro entrar dentro da igreja, como por exemplo, no canal do SBT, né, aquele repórter o Cabrini, ele entrevistando um pastor, ele pergunta ao pastor, você aceita dinheiro do tráfico de drogas? O pastor diz, eu aceito. Mas por que você aceita? Porque é o suor do rosto deles. Como eles conseguem, não importa, mas é o suor do rosto deles. Quem já viu isso aqui, diga amém. A gente ora, consagra ao Senhor, né? E o dinheiro é abençoado. Mas o Senhor, Ele mostra na palavra dele, se não me falha a memória, no Mateus capítulo 27, quando Judas, ele tem remorso, Judas não se arrependeu. Se Judas tivesse se arrependido, o Senhor teria salvado Judas. Ele sentiu remorso. Então, quando ele sente remorso, que ele vai até os anciões, os principais do povo, e ele joga o saco com as 30 moedas de prata, que cai, espalha no chão, aqueles homens ajuntam aquela moeda e falam assim, olha, não é lícito colocar no cofre das moedas, porque tem preço de sangue, e a lei proíbe. Então a palavra proíbe, dinheiro de sangue, entrar para a obra do Senhor. Mas o evangelho de hoje diz que não tem problema nenhum. O evangelho de hoje diz que não tem problema nenhum a gente ter um gatonete, diz que não tem problema nenhum ter um gato na luz. Não, o governo nos rouba tudo, o governo rouba nos impostos, rouba tudo isso, então é digno sim que a gente tenha um gato de luz, não tem problema nenhum, entendeu? Deus, ele pesa numa balança justa, ele rouba daqui, a gente recupera na luz. Querido, entenda bem, porque ele rouba, eu vou me tornar também ladrão? Porque o governo é ladrão, eu vou ser ladrão também? Então, justificativa para me tornar um ladrão é porque o governo é ladrão. Você está compreendendo? O evangelho de hoje. O evangelho de hoje, você não precisa pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. O evangelho de hoje, você não precisa pedir perdão para a pessoa que até se levantou contra você. Mas eu pergunto para você uma coisa. Por que não se precisa pedir perdão no evangelho de hoje? Porque pedir perdão é uma coisa difícil. É fácil pedir perdão? É fácil? Você falou comigo ontem que o quê? Que se surpreendeu com a atitude daquela pessoa lá no culto. Não é isso? A palavra tocou numa pessoa de tal maneira, o irmão tinha falado, eu quero pedir perdão. Isso é difícil fazer. Para que você venha pedir perdão, mesmo muitas das vezes estando certo, você tem que renunciar ao teu ego. Você tem que renunciar à tua vontade, você tem que renunciar ao teu eu. Você só pede perdão se for no Espírito, querido. Você tem que estar no Espírito. E para estar no Espírito, você tem que matar por completo a tua carne. Porque é um ato espiritual. Porque primeiro que para você pedir perdão, você reconheceu que errou. Mas se você não errou, quem errou a pessoa, eu vou provar que tem que ser espiritual, porque você tem que reconhecer que o que está nela é o quê? Satanás. Olha que coisa tremenda. E que através de você declarar o perdão para ela, ou pedir perdão, ou liberar o perdão, pode ser o suficiente para que ela se quebrante e ouve a palavra de Deus. Então não é fácil pedir perdão. Não é fácil. Não é fácil para a pessoa que tinha uma vida de pornografia, que tinha uma vida de prostituição, que vivia nesse meio, se desprender disso e vir para a presença do Senhor. Quem já viveu nisso sabe, é fácil? Não é. Mas ou eu faço, ou eu vou para o inferno. Mas por que, pastor, eu vou para o inferno? Porque o Senhor, Ele abomina o pecado. O Senhor, Ele odeia o pecado. Nós louvamos o hino agora, aviva, Senhor, a tua obra, aonde o hino diz que Ele não pode contemplar o mal. Deus é um ser santo, santíssimo, puro, pronunciado na Bíblia 3 vezes santo, 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 santo. Então quando ele diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, porque a palavra fala em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, esse ninguém é eu, esse ninguém é você, esse ninguém é o maior líder religioso que você já viu. Ele fala que ninguém vai ver o Pai sem santificação. O que torna o caminho estreito, o que torna o caminho apertado, é exatamente a santificação. Nós vamos falar de santificação, mas é um assunto que não precisava falar.
Por que é um assunto que não precisava falar? Porque o Espírito Santo, ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Não tem ninguém aqui, do menor ao maior, que não sabe aquilo na sua vida que hoje tem que ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda muitos sentados nesse banco que ainda cai com a fraqueza dos olhos. Tem muitos aqui sentados no banco dessa igreja que ainda cai com o seu temperamento. Tem muitos aqui que ainda cai pelo seu mau testemunho. Tem muitas pessoas aqui que ainda cai o seu falso julgamento, ou não é falso julgamento que eu queria falar, pelo julgamento precipitado. Muitas pessoas caem ainda pela porfia. Mas o Senhor tem revelado nessa última hora que muitas pessoas têm caído por causa da vaidade. Muitas pessoas estão buscando tesouros nessa terra, onde o momento que nós vivemos agora é de buscar o tesouro no céu. Buscar tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu, melhor. Porque lá nem a traça, nem a ferrugem consomem. Você pode ter o carro mais caro do mundo, mas ele não vai te livrar da ira do Senhor. Você pode ter a casa mais bonita do mundo, ela não vai te livrar da ira do Senhor. Você pode ter o valor bancário que for na tua conta, ele não vai te livrar da ira do Senhor. Mas o arrependimento, a renúncia, o mortificar a tua vontade, o mortificar a tua carne, vai te livrar da ira de Deus. Então hoje, as pessoas elas não compreendem o que é evangelho. A palavra fala que Cristo morreu, logo todos morreram. Eu quero dizer para você o que eu falei na escola bíblica dominical. Se você ainda ama qualquer coisa neste mundo, você não é um cristão. Se o Senhor ainda não é prioridade na sua vida, você ainda não é um cristão. Se a sua esposa, se o seu marido, se o seu carro, se o seu trabalho, se o seu dinheiro ainda mexe com você, ainda impede você de ler Bíblia, ainda impede você de orar, ainda impede você de caminhar, você não é um cristão. Mas se você é desprendido de tudo isso, e o teu único desejo que você tem é de buscar a face do Senhor, ainda que eu julgo ser uma das coisas mais difíceis, porque na hora que você vai ler Bíblia, na hora que você vai orar, na hora que você vai evangelizar, na hora que você vai fazer a obra do Senhor, tudo se levanta. É aquele sono que você não explica. Alguém explica aquele sono na hora de ler a Bíblia? Quem consegue explicar? Ninguém explica. Você sentar com um amigo, um colega, conversar 2, 3, 4 horas. Ninguém explica você sentar na frente de uma televisão, ficar 5, 6, 7 horas. Ninguém explica esse inferno maldito que as pessoas ficam 10, 15, 20 horas, em que os filhos ficam até 3, 4, 5 horas da manhã acordado, tuitando no celular. É o nome isso, tuitando? Olha aquele negócio no celular. Conversando com o outro, é assunto que não acaba. Mas quando você dobra o joelho para falar com Deus, com menos de 3 minutos, você está atropelando as palavras, você já não sabe o que você está orando, você já não sabe o que você está falando, aquilo atropela. Quando você vê, você acorda de joelho, tu está babando na cama, tu fala, meu Deus, e você volta. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, discordia como menino, mas agora que sou homem, deixei de lado as coisas de menino. Sabe por que você não está conseguindo ler Bíblia, vem sono? Porque Satanás não quer que você leia a Bíblia. Satanás não quer que você pratique a palavra. Satanás ele não quer que você ore. Satanás ele não quer que você ganhe almas. E só uma maneira de eu ganhar almas, para trazer uma pessoa para a obra de Deus, a obra verdadeira, que prega a palavra, que prega a renúncia, que prega a morte carnal. A única maneira de trazer uma pessoa dessa para a igreja é mostrando para ela o projeto de salvação de Cristo. E você não tem como trazer para uma pessoa o projeto de salvação se nem você mesmo conhece esse projeto. Você não pode dar para alguém aquilo que você não tem. Quantos cristãos estão sentados no banco de uma igreja e não têm paz? Eu não posso dar paz se eu não tenho paz. Eu não posso dar cura se eu não sou curado. Eu não posso dar libertação se eu não sou liberto. Eu não posso dar aquilo que eu tenho, que eu não tenho. A palavra fala que a boca fala que o coração está cheio. O Senhor manda pregar fábulas. Ele manda pregar grupo musical. Ele manda pregar gincana. Ele manda pregar festividade. Ele manda pregar que vai ter um retiro para o jovem. Traz ele para ele ver como é que é legal, para ele se firmar. Não!
O Senhor manda pregar a sua palavra a tempo e fora de tempo. Mas por que tem que fazer uma festividade? Por que tem que chamar um cantor? Porque as pessoas querem trazer para a igreja aquele povo para mostrar que a igreja é legal, para mostrar que a igreja é animada, para mostrar que a gente pode pular, que a gente pode dançar, que a gente joga bola, que a gente ri. É para mostrar isso. Isso não vai levá-los para o céu. O que vai levá-los para o céu é você abrir a boca, falar do projeto bíblico de salvação, falar do propósito de Cristo. E o propósito de Cristo é fazer com que você deixe de ser uma pessoa carnal, pecadora, vil, débil, manchado pelo pecado, e seja limpo, lavado e remido no sangue de Cristo. Seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa que venha falar a mesma linguagem do Senhor. Que é isso, pastor? A mesma linguagem? Sim. Sim. Daniel, no jantar do rei Belsazar, quando a mão misteriosa vem, porque Belsazar está fazendo um jantar usando os utensílios de Deus, e o Senhor escreve na parede: Menel, Menel, Tekel, Pérez, Ufarsim. Ninguém daquele reino podia interpretar aquela língua. E Daniel é chamado, e Daniel se apresenta e fala: essa língua é a língua dos anjos, e ninguém pode interpretá-la, não ser o Senhor. E Daniel olha para aquilo ali, e ele lê, porque Daniel, ele era espiritual. E quem é espiritual entende a linguagem de Deus. Quem é espiritual entende a linguagem dos anjos. Quem é espiritual ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Quem é espiritual é ligado, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Menel, Menel, Tekel, pesado foste o teu reino e achado com falha. Pérez, Ufarsim, arrancado da tua mão, rasgado de ti e dado aos medos e aos persas. Ninguém podia. O propósito de Deus é que você entenda o reino. O propósito de Deus é que você não durma mais quando você orar. Pastor, quando é que eu vou dormir? Que eu não vou dormir mais quando orar. Eu estou louco para chegar esse tempo. É quando você for uma pessoa espiritual. Quando você for uma pessoa espiritual, você vai falar: Senhor, eis-me aqui. E Ele vai responder. Você vai dobrar o joelho de coração puro, de coração sincero. A glória, a Shekinah, a unção de Deus, ela vai vir sobre a tua vida de forma tamanha que é capaz de tu ficar a noite toda orando e ir trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido, restaurado, vivificado, porque a presença de Deus te fortalece. A presença de Deus te fortifica. Você não vai ter dificuldade para entender a palavra. Por quê? Ela não é de particular interpretação, mas foi produzida por homens inspirados por Deus. E quando você se converte verdadeiramente, porta estreita. Convertei-vos pela minha repreensão, porta estreita. Quando você renuncia, quando você nega, quando você mata a velha criatura, quando você mata o temperamento, quando você mata a mentira, quando você mata a vaidade, quando você mata a preguiça, quando você mata o cansaço, quando você mata o machismo, quando você mata o feminismo, quando você mata e aceita aquilo que Deus determinou na sua palavra, daquela maneira que tem que ser, aleluia, tu se torna puro. Tu se torna limpo. E o Espírito Santo, ele vai fazer morada no teu coração. E quando você fizer morada, quando o Espírito Santo fizer morada em teu coração, quando você desfolhar as Escrituras, você vai enxergar o que está atrás dela, que é a revelação de Deus. Eu não entendo nada na Bíblia. Só pode entender a Bíblia quem tem o Espírito Santo de Deus. Enquanto você não entrar pela porta estreita, você não vai ter o Espírito Santo de Deus. Deus não fez algo complicado para que não pudesse compreender. Ele só colocou um critério para que você entendesse ela: ter o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão buscando carro, elas estão buscando casa, elas estão buscando dinheiro, elas estão buscando fama, elas estão buscando glória, elas estão buscando marido, estão buscando esposa, namorado, namorada. Quantos buscam a presença do Espírito Santo de Deus? Quantos estão buscando a presença do Espírito Santo de Deus? Olha aqui, eu vou ler para vocês. Capítulo 7, versículo 7. Eu vou ler para vocês. Pedi. De novo, pedi. Buscai. Batei.
Ele está falando que se você pedir, Ele vai te. Se você bater, Ele vai. Se você buscar, tu vai achar. Se bater, tu vai abrir. Escuta o que eu vou falar para você. Tu está pedindo carro? Beleza, tu vai conseguir comprar. Tu está pedindo casa? Tu vai conseguir comprar. Tu está pedindo um casamento? Tu vai conseguir casar. Ele prometeu, pedir, dar-se-vos-á. Mas Ele falou que se eu buscar o reino em primeiro lugar, se eu buscar a justiça em primeiro lugar, eu não preciso pedir carro, eu não preciso pedir casa, eu não preciso pedir esposa, não precisa se pedir marido, não precisa pedir saúde, não precisa pedir cura, porque estar inserido no reino significa ter todas as tuas necessidades supridas em glória. Mas não está inserido no reino, tu pode ter um carro, tu pode ter uma casa, tu pode ter dinheiro, tu pode se formar, mas tu não pode entrar no reino dos céus. Não pode. Porque o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. O reino de Deus é semelhante às 10 virgens. A qual daquelas virgens 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E as 5 prudentes tinham consigo azeite, porém as nécias não tinham. Mateus 25. E tardando o noivo, todas tosquenejaram e dormiram. Mas à meia-noite, aleluia, ouviu-se um grito: lá vem o noivo! E elas acordaram. E as nécias, vendo que não tinha azeite, disse para as outras: dá-me um pouco do seu azeite. Ela falou: não assim se suceda, porque se eu lhe der o meu azeite, ficarei sem. Corre, vá comprar, talvez dê tempo. E quando o noivo veio, encontrou as noivas com as suas lâmpadas acesas, elas entraram e ele fechou a porta. E as outras que foram comprar azeite, vieram bater na porta, e ele falou que ele não as conhecia. O reino de Deus é semelhante a 2 povos, eu vou traduzir para você. No caso aqui, povo de Deus. Uma igreja fiel e uma igreja infiel. O reino de Deus é semelhante a 2 igrejas. 5 e 5, 2 igrejas. Uma igreja fiel e outra igreja infiel. Por se tardar aos olhos do homem a promessa da vinda do Senhor, elas dormiram espiritualmente, as 10. E começaram a andar após as suas vidas seculares, após o desejo dos seus corações, após a sua vaidade, se preocupando com esta terra. Mas houve um grito: lá vem o noivo. Estamos no grito, amém? E as que tinham azeite acordaram, as que também não tinham acordaram, mas já era tarde. Queria o azeite daquela que se preparou, mas não conseguiu. E quando o Senhor encontrou aquelas que tinham sua lâmpada acesa, entrou no gozo do seu Senhor. Vamos traduzir a lâmpada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada e luz é a tua. O que é a lâmpada? A palavra. Mas a lâmpada é só aquela pecinha de barro que vai na altura do rosto da noiva, e que ela tinha um pavio. Se você acendesse aquele pavio puro, sem nada, ela se mantinha acesa? Não. Para manter o pavio aceso, tinha que ter o quê? Tinha que ter o quê? Tinha que ter o quê? O azeite é o quê? O Espírito Santo de Deus. Então aquela igreja que tinha a palavra revelada pelo Espírito, acesa na sua vida, no seu comportamento, no seu caráter, no seu casamento, na sua vida, essas entraram com o Senhor na glória. Elas entraram. As outras tinham a lâmpada, sim ou não?
elas não tinham azeite. Muitas igrejas têm a palavra, usa textos, contextos, prega, fala, cria doutrina, diz que vão para o céu, mas poucas, muito poucas, têm um azeite que revela a palavra de Deus. E é isso que quando você enxerga no Espírito, que torna o caminho estreito. O caminho é estreito, porque a palavra fala que a amizade com este mundo é inimizade contra Deus. Quando falamos de amizade com o mundo, estamos falando da filosofia de vida que o mundo apresenta para cada um de nós. A filosofia de vida de que xingar palavrão é normal, de que roubar é normal, de que se prostituir é normal, de que se casar e se separar e casar 10 vezes é normal. Tudo isso é normal. Entrai pela porta estreita. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à vida eterna, à perdição. Se você está encontrando facilidade nesta vida, você não é um servo do Senhor. Porque por servo do Senhor, foi, é, e até a volta do Senhor será tudo mais difícil. Por quê? Porque o mundo jaz no... E porque Jesus falou que nós seremos odiados por causa do nome dEle. Então, pastor, o que é isso que eu estou passando? Por que a porta é estreita? Eu vou revelar isso para você. Quem quer essa revelação, diga amém. Amém. Porque o Senhor na cruz do Calvário passou o estreito para te salvar. Foi apertado aquela via crucis. Foi apertado aquele caminho. Ele renunciou à sua glória. Ele renunciou ao seu reino por um momento, se fez carne, foi humilhado, foi perseguido, foi chicoteado por mim e por você. Na cruz do Calvário, Ele demonstrou todo o amor dEle por mim e por você. Eu provo que te amo, porque eu dei a minha vida em seu lugar. Agora prova que tu me ama, abandonando o pecado. Se você me provar, tu vai se converter a mim, porque eu provei na cruz que eu te amo. Agora, se você provar para mim que você me ama, acima de tudo, tu vai morar comigo. Agora, para tu provar que me ama, tu tem que largar tudo aquilo que não me agrada. E o que torna o caminho estreito é que aquilo que não agrada a Deus foi exatamente aquilo que nós crescemos aprendendo a gostar. Do que é errado, do que não presta, de todas as subversões de valores. Nós crescemos no pecado, fomos educados no pecado, nós vivemos distante da palavra, distante da revelação, distante do Espírito. O nosso corpo, ele é carnal, o nosso corpo é pecaminoso, a semente do maligno está em nós, e o Senhor fala que você tem que lutar contra isso, matando a sua carne. A única maneira de não deixar a semente maligna abrochar, não deixá-la crescer, é matando a carne. A carne é a terra onde a semente maligna brota. Mata essa terra, esteriliza ela, para que a semente maligna não venha brotar. Esteriliza o teu corpo carnal, tornando ele um corpo espiritual. Mas as pessoas, todas, se eu for passar o microfone aqui em cada um, todos vão dizer: eu quero me tornar espiritual. E depois eu venho, quando chegar no último lá no Carlos, e depois voltar, perguntando para todo mundo. Eu perguntei, cheguei até no Carlos, vou perguntar a todo mundo: você quer separar pelo menos 2 horas de oração por dia? Tu vai travar. Tu quer meditar nas escrituras de dia e de noite? Tu quer pegar todos os filmes piratas que você tem em casa, inclusive o que vocês baixou na internet, porque ainda está no cinema, o direito autorais é dele, você quer tirar da tua casa? Você quer mudar o teu hábito de se vestir, mulher? Tu quer mudar o teu hábito de se vestir, homem? Tu quer carregar o testemunho de Cristo pelas ruas?
Tu quer virar a tua cara quando passar uma mulher bonita? Tu quer virar a tua cara quando passar um homem bonito? Você quer respirar? Você quer contar até 20? Correr para o teu quarto, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu sei que o diabo está usando a boca da minha esposa, mas eu não vou ceder aos caprichos dele. Manda fogo naquele demônio e liberta a minha esposa, pois ele é tua serva, eu não permito que o diabo use a boca dela. Ou tu vai continuar batendo de frente. E você, mulher? Tu vai fazer o que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, porque se os mesmos não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavra, tu vai fazer o que está na Bíblia, tu vai renunciar àquela ira que vem dentro de você, que você bota para fora, que tu quebra o pau, tu vai renunciar a isso, para ser uma mulher bíblica, porta estreita. Porta estreita. Aquela mercadoria barata. Aquele programa não tem nada a ver, tu vai renunciar a ele. Tu vai renunciar a propostas de trabalho com salários excelentes, porque aquele trabalho não vai permitir que você assista o culto. Não, mas eu vou ganhar 5 mil reais naquele trabalho, mas aqui eu vou ganhar 1.000, mas eu vou ganhar 1.000 aqui, eu vou ganhar 500 aqui, mas eu vou ter tempo para orar? Vou ir lá? Não. Eu vou ter tempo para ler a Bíblia que ganha um salário? Vou ir lá? Não. Eu vou ter tempo aqui para estar na igreja? Vou ir lá? Não. Eu vou ter tempo para evangelizar? Aqui eu vou, lá não. Eu vou ter tempo para minha esposa? Eu vou ter tempo para o meu filho? Eu vou cumprir Eclesiastes 3? Aqui eu vou, lá não. Então, se lá vai me impedir de ser uma pessoa bíblica, eu não quero aquele emprego de 5 mil reais. Mas quem arrumou o emprego foi o teu pai, foi a tua mãe, foi o teu irmão. Você vai conseguir ouvir isso? O meu filho está ficando maluco. A minha filha está ficando doente. Esse negócio de igreja, de Bíblia, acabou de desistir do emprego de 5 mil reais. O meu filho só andava de carro de 100 mil, de 150 mil. Agora que se converteu, compra um carro de 10 mil, de 20 mil. Porque ele andava por vaidade, agora ele conheceu a Cristo. Você está disposto a passar por isso? Você está disposto? Porta estreita. Caminho estreito. Você está disposto a vencer o cansaço para vir no culto? Você está disposto, quando o Senhor, de madrugada, você acordar sem sono nenhum, rolar para um lado, por outro, você está disposto a falar: Senhor, eu não acordei sem sono em vão, eu acordei porque Tu quer falar comigo, e você dobrar o joelho, ainda que você não escute nada, ainda que você não tenha nada para falar, mas você fala: Senhor, eu vou ficar de joelho aqui, porque ainda que o Senhor não se revele a mim, se o Senhor me acordou, é porque o Senhor quer esse posicionamento meu. Porque tem um homem que ficou 3 meses lá na Austrália, se vestiu num saco de dormir, porque ela é muito frio na época. Ele ficou 3 meses sentado na varanda: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. 3 meses, 3 horas da manhã, ele levantava, ficava até 6 horas da manhã, congelando ali: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Não escutou nada. Vou fazer mais nada disso não. 1 ano depois, ele entrou no banheiro da empresa, o Senhor se revelou para ele, da empresa não, do congresso que ele estava fazendo, o Senhor se revelou para ele lá no banheiro: quando é que você vai ter um tempinho para mim de novo? O quê? Eu fiquei 3 meses no frio, te buscando, e o Senhor não se revelou. O Senhor fala: quem disse que para me revelar eu tenho que falar com você? Todos os dias que você ali esteve, eu estive contigo. O fato de eu não falar não quer dizer que eu não estive. Volta para lá. Você entendeu isso? Você entendeu? O Senhor simplesmente muitas das vezes quer ver somente a tua obediência. Porque obedecer é melhor do que? Logo quando ele fala de porta estreita e de porta larga, ele fala sobre falso profeta. Ele fala sobre falso, mas ele fala: olha para o fruto deles. Porque pelos frutos tu conheces a árvore, porque os falsos profetas distorceria esse evangelho de renúncia. Ele traria como se o reino de Deus fosse algo, fácil de conquistar. Não. O reino de Deus, diz a palavra, é tomado por esforço. No que o Senhor já falava para Josué, Josué 1:9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque onde quer que tu estiver, eu estarei contigo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas antes o Senhor falou o que para Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quantos de nós
vamos sair daqui e chegar em casa, não vai ligar a televisão, vai orar. A minoria. Quem concorda que a minoria, diga amém. É profético. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos o que há aqui, hein? Então é normal que a maioria saia daqui, chegue em casa e ligue a sua televisão, vai até 2 horas da manhã e durma sem orar. É normal. Quantos aqui vão acordar de madrugada para orar? Quem concorda que a minoria, diga amém. Normal, está escrito aqui. Quantos vão ler a Bíblia? Quantos vão meditar nela de dia e de noite, a partir de hoje? De dia não dá, porque já passou o dia. O Faustão atrapalhou, o Gugu atrapalhou, aqueles programas todos atrapalhou. Mas amanhã, quem vai meditar nela de dia e de noite? Quem concorda que a minoria, diga amém. Está escrito aqui, poucos são 500. Por quê? É difícil ler a Bíblia. O programa é mais legal, é ou não é? O programa é mais legal, meus colegas é mais legal, o Xbox é mais legal, o PlayStation 3 é mais legal. É legal sim, é bom, mas eu quero ver você achar legal, quando a porta se fechar e você perguntar, por que, Senhor, que eu não entrei? Ele vai falar assim, porque o Xbox foi melhor do que buscar a minha face, porque o PlayStation 3 foi melhor do que buscar a minha face, porque as novelas profanadas da Globo era melhor do que buscar a minha face, porque dormir, passear, viajar, conquistar nesta terra foi melhor do que você conquistar no céu. E porque apertado é o caminho e poucos são que entram por eles, você não quis. Para trás de mim nunca vos conheci. E aí vai gritar do lado de fora, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Ele vai botar só a carinha e vai falar, para trás de mim eu nunca te conhecia. Ou seja, ele está falando que não tem meio termo, ele está falando que não é negociável. E o que eu quero que você entenda, que você e eu, nós, estamos escritos na Bíblia. Eu, o Elvis, está escrito na Bíblia. O Kleber está escrito na Bíblia. A Aline está escrito na Bíblia. O Félix está escrito na Bíblia. O seu Jorge está escrito na Bíblia. Você sabia que você está escrito? Você. Quem sabia que o teu nome está escrito na Bíblia, diga amém. Você não sabia que o teu nome está escrito na Bíblia? E vi um grande trono branco. E diante dele, todos, os grandes e pequenos, os servos, os livres, o rico, o pobre, e os mortos que ressuscitaram. Você, na visão de João, está ali. Você, eu, para ser julgado. E se você renunciou o mundo aqui fora, Jesus, diante daquele grande trono branco, vai te confessar diante do Pai. Mas se você negou Jesus nessa terra, naquele dia, no grande trono branco, Ele vai também negar você diante do Pai. Então é melhor negar essa facilidade que as igrejas pregam. É melhor negar os programas profanados. É melhor negar a minha vaidade e andar de forma digna ao qual fui chamado. É melhor pedir perdão. É melhor me humilhar. É melhor permitir que eu seja humilhado pelos homens, mas que um dia eu seja exaltado por Deus. Muitas pessoas falam assim, Deus permitiu isso para me honrar, Deus permitiu isso para me honrar. Que é isso, irmão? A tua honra está, ouvir, vinde benditos de meu Pai. A tua honra é a coroa da vida. Pedro apanhou, Pedro foi preso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Cadê a honra diante dos homens? Estevão foi apedrejado, cadê a honra diante dos homens? Tiago foi decapitado, cadê a honra diante dos homens? Paulo também, cadê a honra diante dos homens? João preso na ilha de Patmos até a sua morte, cadê a honra diante dos homens? Cadê Deus para honrá-los naquele momento? Deus os honrou, colocando neles a coroa da vida eterna. Deus os honrou, livrando eles do inferno. A tua honra não está nessa terra, a tua honra está na glória.
A tua honra é Cristo. A tua vitória é Cristo. O teu caminho é Cristo. A tua escolha é Cristo. A tua decisão é Cristo. É Cristo. Então é melhor você permitir ser humilhado para que Deus te exalte. A exaltação está aqui nesse dia. A exaltação está nesse dia. Porque todos que chamaram de maluco, doente, fanático lá estarão. Todos. Recebendo, não te conheço, não te conheço, não te conheço. Aí o doente, o maluco, o fanático, o doido, o louco, que é assim que eles chamavam, vai receber um abraço e vai ouvir do Pai, Labachurianda, Naesou, vinde bendito. Esse maluco aí, esse doente, esse fanático, tu chama de bendito? Chamo, porque ele nunca me negou diante dos homens. Ele ia na minha casa com amor, ele lia a minha palavra com amor, ele orava com amor, ele se preocupava com os outros, ele ia, ele pregava o meu evangelho, ele não se preocupou com a humilhação lá na terra. Por isso eu exalto hoje, diante de todos vocês, dizendo, ele é o meu servo, ela é a minha serva. E tem também aquele momento que acontece da morte, antes do arrebatamento, pode acontecer para alguns, embora estamos perto disso. E você todo bobo, esperando a projeção para cima. Morri. Poxa vida, você já sai do corpo e levanta a mão. E quando você espera a projeção para cima, a projeção é para baixo. Não espere você fechar os olhos para descobrir isso. Eu não piso mais nessa igreja. Eu fui lá para buscar uma palavra de bênção. Eu fui lá para marchar no poder. Eu fui para falar um labachúria. E está falando essas coisas de eternidade, de salvação. Porque o Senhor fala que quem crê no livro neste livro está salvo. Quem não crê já está condenado. Eu estou pregando o reino dos céus, sim, céu e inferno, porque o Senhor não me mandou pregar prosperidade. Ele não mandou pregar sapatear no poder. Ele não mandou pegar fama, glória desta terra. Ele mandou pregar o reino dos céus. E dizer que o reino dos céus é comparado sim às 10 virgens. Só vai entrar quem tiver unção. Só vai entrar quem tiver palavra. Só vai entrar quem tiver preparado. Só vai entrar quem tiver santificado. Só vai subir, aleluia, quem tiver santificado. E eis o momento da igreja subir. Eis o momento da igreja subir. Eis o momento do Senhor fazer seleção nesse lugar. Porque uma fruta podre no caixote estraga todas as outras. Aqui é lugar para quem quer orar. Aqui é lugar para quem quer ler Bíblia. Aqui é lugar para quem não está preso às coisas desse mundo. Aqui é lugar para aqueles que só têm um pensamento, se encontrar com Cristo na eternidade. Se o teu pensamento não é esse, acredite, aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar de renúncia. Aqui é lugar de reverência. Aqui é um lugar de glorificar somente a Deus, não o homem. Aqui não tem lugar para cantores se destacar. Aqui não tem lugar para instrumentistas se destacar. Como muitos já entraram aqui, e com 2 dias que estava aqui, pastor, eu toco isso, eu toco aquilo, eu quero tocar. É mesmo? Deixa o Senhor me mostrar se você pode tocar. Saí de lá. É porque, irmão, tu saiu? Enterrou meu ministério. Sou levita da casa do Senhor, e lá eu não pude exercer o meu ministério. Pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Ele não sabe o que é ser um levita. Primeiro, levita, só da tribo de Levi. Segundo, as coisas não é como você pensa. Davi fez um carro de boi novinho para carregar a arca. Não me recordo agora o nome, são 2 siglas só, duas palavrinhas só o nome daquele que, qual o nome? Uzar. Quando a arca tombou, ele segurou. Foi fulminado. Davi achou ruim. E às vezes é assim. Às vezes Deus direciona algo para as nossas vidas. E a gente faz outra. E as coisas dão errado, a gente acha ruim com o Senhor. Aonde na Bíblia que o Senhor determinou que a arca poderia ser carregada num carro de boi? Tinha que ser carregado no ombro. 2 na frente, 2 atrás. No ombro de quem? No ombro de quem? Dos levitas.
E se o levita pegasse aquela arca e colocasse no seu ombro, e eles estivessem sem a vida no altar, eles morreriam. Ninguém, a não ser um levita ou sumo sacerdote, poderia colocar a mão na arca. E a arca não poderia ser carregado em carro de boi. Discerne para mim. Você que é espiritual. O Espírito Santo revela. Por quê? Não podia carregar em carro de boi. Tinha que carregar no ombro. Porque a arca fala da presença de... E a presença de Deus é tomado por esforço. É esforço, não tem facilidade, é esforço. Não tem carro de boi, não tem ninguém para fazer o que eu devo fazer. Muitas pessoas vêm aqui e pedem, pastor, ora por mim. E você está orando por você? O reino de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus é alcançado por esforço. Que esforço nada, bota o carro de boi para carregar. E quando Uzá colocou a mão, é porque ele não era preparado para aquele serviço, ele não era santificado para aquele serviço. Não se põe a mão na obra do Senhor de qualquer maneira. Para tocar, para cantar, para ir no portão, até para tu limpar um banheiro da casa do Senhor, a tua vida tem que estar santificada. Senão, não faça. Por temor a Deus e por amor à sua própria vida. O Senhor está às portas. Por que eu estou pregando isso? Eu estou pregando a prática disso aqui, sim ou não? E o Senhor me disse, falou para mim, não é mais tempo de pregar a minha palavra. O Senhor falou para mim. O tempo agora é de cumprir a minha palavra, de viver a minha palavra. O Senhor está falando para mim e para você, que está na hora de vivermos tudo que neste lugar Ele nos ensinou à luz da Escritura. Tudo aquilo que você aprendeu, mas que não está vivendo. Tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não está fazendo. A leitura, a oração, a busca, o pedir perdão, o renunciar, o se desprender das coisas desse mundo. O Senhor está falando que a hora agora é de viver esta palavra. A hora agora é de sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. E o Senhor está falando isso porque te ama e quer te salvar. Porta estreita, choro, lágrima, sangue se necessário. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Eu não reconheço isso aí fora como evangelho. Eu afirmo que sem vida de leitura e prática da palavra, sem vida de oração, você não vai ser salvo. Eu afirmo que jovenzinho de 13 anos, 12 anos, que querem namorar, eu afirmo que isso é do diabo. Você, que tem um bom marido, que tem uma boa esposa, e que vocês querem se separar, porque não conseguem viver em comunhão, não é por traição nem por abandono, mas por motivos bobos, isso é do diabo. Você vai para o inferno, porque se você não teve controle sobre a sua casa, sobre o demônio que ali se levantou, tu nunca vai ter controle de nada na casa do Senhor. Você que amaldiçoa teu filho, você que amaldiçoa tua mãe, tu vai para o inferno. Então se você amaldiçoa teu filho, se você amaldiçoa tua mãe, peça perdão a ela. Peça perdão ao teu filho. Peça perdão ao teu marido. Vocês vão ler Bíblia, vão orar, vão buscar. Porque se eu tiver 12 anos de idade, se eu tiver 13 anos de idade e começar a namorar, quando eu tiver 14 anos eu vou ter 2 anos de namoro. Quando eu tiver 15 anos eu vou ter 3 anos de namoro. Quando eu tiver 16 anos eu vou ter, quanto? 4 anos de namoro. Queridos,
Pais, se você sabe o que acontece depois de 1 ano e meio, 2 anos de namoro, levante a mão. Você não sabe o que acontece? É só isso que sabe o que acontece? Então tá bom, vou aumentar mais. Com 3 anos de namoro, o que você sabe que acontece? Quem sabe, levanta a mão. Deixa namorar. Quando acontecer, não vem até mim não. Porque você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe. Amém? Agora, eu tenho 17, eu tenho 18, já pensei numa profissão, já encaminhei a minha vida, eu tenho condições de começar a namorar e casar daqui a 1 ano. Aí sim. Então estou falando para cada um de vocês, que a probabilidade de vocês começar a namorar com essa idade nova, de vocês se desviar de 95,5%. Muitos jovens dentro da igreja, muitos jovens de grupo jovem, muitos jovens de embaixadores do rei, está aqui minha irmã que não deixa mentir, se desviaram a partir do momento que começaram a namorar. Começar a namorar, rapidamente conheceu a vida sexual e desandou tudo. Desandou tudo. Ah, pastor, mas o senhor começou a namorar com 15 anos de idade, sim. 15 anos de idade eu tinha profissão? 15 anos de idade já tinha minha vida? Já morava sozinho? Já tinha até carro para comprar e vender. E quando eu conheci a Aline, minha esposa, eu falei para ela, não quero uma namorada, eu quero uma esposa. Com 18 anos eu vou estar casado e vou ter a minha vida. Você quer namorar comigo? Se você não aceitar, eu vou me jogar na frente de um ônibus, falei para ela. Eu falei para ela. Ela está na sala das crianças, mas eu falei para ela. E ela abriu um olhão, falei, eu vou casar com esse louco, deve ter pensado. Eu falei, o ônibus parado, é claro, mas eu vou me jogar. Mas eu falei para ela, eu quero uma esposa. E depois ela perguntava para mim por quê. E eu falava isso para ela, porque eu vi muitas pessoas se desviar por ter uma vida errada. Então eu estou começando a namorar com você, sabendo que eu já vou preparar tudo para a gente casar. Então é diferente. Eu tinha 14, 15 anos, que eu já morava sozinho, já tinha a minha vida e não queria viver minha vida sozinho. E eu orei ao Senhor e não pedi uma namorada, eu pedi uma esposa. A Bíblia nos ensina a ter uma vida espiritual. E se você não conseguir cumprir a palavra para ter uma vida espiritual, você nunca vai viver num reino espiritual. Amém? Porque largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ele. Mas apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Poucos são os que entram por ele. Mas eu espero que dentro desse pouco você esteja inserido. Como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Pastor, que período profético a gente vive hoje? A gente vive o período hoje dos que é santo, santifique-se mais. O que é sujo, suje-se mais. Porque não dá tempo, querido. Acabou. Não tem tempo mais de falar assim, olha, Jesus chama. Quem sabe que Jesus chama aqui, diga amém. Amém. Vou pregar Jesus chama? Quer ver uma coisa? Quem sabe Jesus cura, diga amém. Amém. Vou pregar cura. Quem crê que Ele liberta? Amém. Você sabe de tudo isso. O que é que eu tenho que pregar para você? Os sinais, a volta, o tempo profético, a renúncia. Pastor, o teu passado te condena, mas Jesus não me condena. E exatamente por ter o passado que eu tive, é que eu estou falando para você, não peca, não erra, não cai. Mas se você hoje está aqui caído, essa mensagem é para te colocar de pé. Para que você não caia mais. E por saber o que eu conhecia, o que eu já tinha de experiências no meio evangélico, bíblico, com o Senhor, cair, eu fico imaginando as pessoas que não lê Bíblia, que não ora, que não busca. Só que quando eu caí, eu decidi que não ia ficar caído. E busquei, estou de pé. Você só vai permanecer caído se você decidir permanecer caído. Porque o Senhor determina o que você quer, pede, eu vou te dar.
Só pede com sabedoria, irmão. Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero o teu Espírito. Eu quero a tua graça. Eu quero a tua unção. Mas também tem uma coisa. Quero terminar, mas mensagenzinha. O pastor não costuma pregar assim, essa mensagem está café com leite, não está quase nem gritando. O Espírito Santo está mandando fazer dessa maneira. Era até para ter terminado o culto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Muito séria. Que eu vou falar para você. Vai haver muito mais rigor para aquele que conheceu a palavra do que para aquele que não conheceu. Vai haver muito mais rigor para você que está sendo confrontado com essa mensagem, que ela está doendo no teu coração, tu está doido para levantar o banco e ir embora. Vai doer mais para você se rejeitar essa mensagem do que para um satanista. Vai haver mais rigor para você do que para Adolf Hitler, porque você conhece a verdade. O Senhor está se revelando para cada um de nós aqui, porque Ele está às portas para buscar a sua igreja, e sabe que a maioria de nós aqui, se fosse hoje, estaremos no inferno. O Senhor está trazendo essa palavra porque Ele sabe que a maioria de nós hoje não oramos, no dia de hoje. A maioria do que aqui estão não pegou a Bíblia para ler hoje. O Senhor sabe que a maioria das pessoas que aqui vão sair, não vão orar hoje ao chegar em casa. Vai haver muito mais rigor para você e para mim, do que para Sodoma e para Gomorra, do que o povo daquela cidade. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. O momento é de viver a palavra de Deus. Não deu pregar. Ele está falando aqui, o povo. O momento desse povo que está aqui é viver a palavra de Deus. Você vai anunciar o Evangelho, mas aqui o que está sendo anunciado, o que o Senhor quer anunciar aqui, é que você viva o Evangelho, é que você viva a palavra, é que você pregue, que você ore, que você busque, que você jejue, que você se humilhe, que você chore aos pés do Senhor e busque a face dele. Que você aprenda a ser um marido, aprenda a ser uma esposa, aprenda a ser um servo do Senhor, porque no céu só vai entrar servo do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus.